Isso, aí, haja aquilo. Nada teria acontecido. O poder de Deus não teria agido se não houvesse o quê? Uma palavra. Às vezes, a solução para nós não vem porque falta uma palavra, uma rima de Deus, vinda dele por alguém que libere, por alguém que ore, ou você que creia na palavra e libere essa palavra para que a coisa aconteça. Pode observar que em todos os sinais que Jesus fez, ele chegou, está ali, chegou aquela criança, a mulher que estava com aquela criança, uma multidão atrás dela, a criança morta, a viúva, a mulher, o único filho agora morto. Jesus chega diante dele. Por que ele não foi curado ou ressuscitou antes, quando Jesus estava chegando? Mas teve um tempo. Jesus chegou ali, aquele moço cego, Jesus chegou diante, mas até aquele momento nada acontecia, até o momento que ele liberava a palavra. Quando ele liberava a palavra, a coisa acontecia de acordo com o que ele liberou. Isso nós precisamos de guardar. A Bíblia diz que o Deus, o nosso Deus, ele chama à existência as coisas que não existem, como se as existissem. Então guarda isso no seu coração. Você pode estar passando por situações, mas todo problema tem uma solução, e Deus tem a solução para o teu problema. Basta-nos buscar de Deus, alcançar de Deus essa resposta. Agora, muitos não conseguem, porque Tiago diz o seguinte: tu não tens o quê? Porque não pedes. Se você não pedir, querido, você não vai ter solução. Tem que pedir ao Senhor. Aí eu falo o seguinte: e quando pedes mal. Então você tem que pedir e pedir bem, pedir certo. Senão você cansa. Pede direitinho. Então bênçãos vai vir sobre nós a partir disso. Agora, existe uma outra coisinha que influencia nas nossas bênçãos, que a gente experimente quais sejam essas coisas boas, que pode ser física quanto espiritual. Uma das coisas mais, vamos dizer assim, boas, mais gostosas que eu experimentei de Deus foi quando num reencontro pela primeira vez eu experimentei o que era a majestade de Deus. Eu senti a majestade de Deus, e é terrível, eu quase morri. Estava numa multidão, bastante jovens, senhores, e a gente ali numa ministração do Espírito Santo, e o negócio foi bom, e eu estava tão sedento, e eu queria, e recebi. Eu tive poucas visões na minha vida até hoje, e essa foi uma delas. Eu não via o Senhor, mas eu via assim um vestido, as obras da minha vida, ficava mexendo assim para lá e para cá, como se estivesse um vento tocando. E eu me atrevi a tocar. Foi uma rajada de poder. Irmãos, eu bati de chão, de cara no chão. E já estava escorregado, porque tinha de água com vinho que foi julgado sobre nós, e ele estava bom. E eu senti a majestade dele, parecia que minha cara ia rachar, parecia que enterrou. Gente, é terrível. É terrível. Terrível de bom. De bom. Porque também. Que esse corpo não aguenta. Esse corpo não aguenta. Por isso nós vamos receber um corpo glorificado. Porque se o Espírito Santo, se o Senhor manifestar aqui, com a glória dele, vão morrermos todos. Ninguém aguenta. Não aguenta. A gente acaba, a gente deixa de existir. É muito poder. E o Senhor permitiu que eu experimentasse um pouquinho daquilo. Mas aí, olha só. Num lugar desse, com a manifestação dessa de poder, sabe quantas pessoas que estavam ali recebendo? Apenas uma. Quando terminou
não aguentava mais. Que eu olho para trás, todos os encontristas estavam sentados de roupas trocadas, com mala pronta para ir para a igreja. Experimentaram, receberam um pouquinho, mas estavam preocupados com outra coisa e foram lá e alguns até apertaram o pastor que estava ministrando. E esse pastor, baixinho, muito chegado, havia dito o seguinte: não vamos sair daqui enquanto tivermos servindo por Deus nessa terra. Nós não vamos parar essa ministração. E deixou. Só depois que o barco estava, ele disse: agora vai, toma seu banho, que nós vamos beber. Mas ele não liberou. Enquanto estivesse concedendo, buscando o Senhor, ia ficar. Ele ia deixar a condução do Espírito Santo. Então, irmãos, aqui mostra um detalhe. É necessário que a gente queira, que a gente se esforce, que a gente batalhe por isso. Isso é muito importante. Uma outra coisa que impede também de experimentarmos, que olha só, à medida que a gente começa a agradar a Deus, e vê que em Romanos 12 fala o seguinte: apresentar a Deus como sacrifício vivo. Ele fala assim: apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Quer dizer o seguinte: você chega diante de Deus, apresenta o seu corpo como sacrifício. O que é apresentar o corpo como sacrifício? Não se pegava os animais e ia lá e sacrificava e matava o animal como oferta. Apresentar o corpo é o seguinte: Deus, eu não vivo mais para a satisfação do meu corpo, porque o que eu quero, o que eu acho. Eu vivo para ti. Porque tem vezes que esse corpo nos impede de fazermos a obra do Senhor. Um cansado demais, um monte de coisa, impede a nós, impede a mim. Mas aí Paulo está falando de um sacrifício, que é uma entrega total para satisfazer a Deus e não a gente. E aqui entra algo que nós temos que mudar na nossa mente. Deus, Ele é Deus e Ele é Senhor. Nós aqui vivemos para Ele, não Ele vive para nós. Uma discípula da Maria lá em Patinga tinha um rádio. E o rádio ela ouvia hinos, adorava o Senhor, punha. O rádio da menina quebra. Hein? Toca CD, né? O toca CD dela quebra. Sabe o que ela faz? Deus, eu não admito que isso quebra. Por que o Senhor deixou isso quebrar? Espera. Aí a Maria deu as puxadinhas de leve, né? Deu o peteleco da menina. Escuta, quem que é Deus? É Ele ou é você? Você está esquecendo, você está mudando os papéis. Você tem que saber onde é que é o seu lugar. Hein? Quem que é você para falar uma coisa dessa para Deus? Se diante de homens, chega perto de um delegado e fala uma besteirada dessa diante de um delegado, e você vê. Agora, diante do Deus Todo-Poderoso, que enviou o filho para morrer no lugar, a menina vai falar uma besteira dessa, não é uma besteira? E tem pessoas que acham que tem o direito de exigir coisas de Deus. Deus eu não admito, Deus eu não aceito. Quem somos nós para dizermos esse tipo de coisa e para não aceitar? Nós temos que saber. E uma das coisas que mais nos impede de receber as coisas de Deus é não saber a nossa posição e não nos colocar como servo. Nós somos muito pergunto que nós somos. Nós chegamos diante dele de qualquer maneira. Não nos humilhamos, não reconhecemos que Ele é Senhor, não nos reverenciamos, nós não reverenciamos o Senhor. Agora olha só, existe na Bíblia um homem, meu xará, que esse moço, a sua atitude, agora é atitude.